Descobrindo os segredos da Torá, uma jornada espiritual pelo Mishkan. Fala aos filhos de Israel, para que me levem uma teruá edificante, Êxodo 25:2. Cada entidade criada tem uma centelha de divindade dentro dela, um pontinho de divindade que constitui sua alma, sua função e design espiritual. Quando utilizamos algo para servir ao Criador, penetramos na sua concha de mundanidade, revelando e percebendo a sua essência divina. Assim elevamos essas faíscas, reunindo-as com a sua fonte. Os mestres racídicos. Ouro, prata e cobre. Êxodo 25:3, 7. Os materiais doados para o Mishkan correspondem aos componentes do ser humano. Ouro é a alma. Prata, o corpo. Cobre, a voz. Azul, as veias. Roxo, a carne. Vermelho, o sangue. Linho, os intestinos. Pelo de cabra, o cabelo. Peles de carneiro tingidas de vermelho, a pele do rosto. Peles de taxás, o couro cabeludo, madeira de chitim, os ossos. Óleo para iluminação, os olhos. Especiarias para o óleo da unção e para o incenso doce, nariz, boca e paladar. Pedras chão e pedras preciosas para engaste, os rins e o coração. Rabi Shmuel disse, os materiais doados para o Mishkan correspondem aos céus. Ouro é o sol. Prata, a lua. Cobre, o horizonte ocidental ao pôr do sol. Azul, o céu. Roxo, as nuvens, vermelho. O arco-íris. Linho, os serafins. Cabra, a constelação de Capricórnio. Peles de carneiro tingidas de vermelho, trovão. Peles de taxás, relâmpago. Madeira de chitim, estrelas cadentes. Óleo para iluminação, os 7 planetas, especiarias para o óleo da unção e para o incenso, orvalho e chuva, pedras chão e pedras preciosas para cravação, granizo e neve. Disse Deus, minha morada está nos céus, se você me fizer um santuário na terra, habitarei nele. Midrash Agadol. O Mishkan é o equivalente ao universo. A respeito da obra do primeiro dia da criação diz, aquele que estende os céus como uma cortina, Salmos 104:2. Quanto à confecção do Mishkan, diz, farás cortinas de pelo de cabra para servir de tenda sobre o tabernáculo, Êxodo 26:7. A respeito da obra do segundo dia da criação diz, haja um firmamento, e divida-se entre as águas e as águas, Gênesis 1:6. Quanto à confecção do Mishkan, diz, o véu vos dividirá entre o santo e o santo dos santos, Êxodo 26:33. Com relação à obra do terceiro dia da criação, diz, ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus, Gênesis 1:9. Quanto à confecção do Mishkan, diz, farás uma bacia de cobre e a sua base de cobre, para lavar, Êxodo 30:18. Com relação à obra do quarto dia da criação, diz, haja luzeiros nos céus, Gênesis 1:14. Quanto à confecção do Mishkan, diz, farás uma menorá de ouro puro, Êxodo 25:31. Com relação à obra do quinto dia da criação, diz, voem as aves sobre a terra, Gênesis 1:20. Quanto à confecção do Mishkan, diz, os querubins estenderão as suas asas para cima, Êxodo 25:20. No sexto dia o homem foi criado para habitar e cultivar a terra. Com relação ao Mishkan, Deus diz a Moshe, traga Arão, seu irmão, para perto para realizar o serviço no santuário, Êxodo 28:1. Do sétimo dia está escrito, o céu e a terra foram concluídos. E Deus completou seu trabalho. Deus abençoou, e Deus santificado, Gênesis 2:1 e 3. A respeito da confecção do Mishkan diz, assim foi completado todo o trabalho do tabernáculo, e Moisés os abençoou. E aconteceu no dia em que Moisés completou o tabernáculo, e a santificou, Êxodo 39:32,43, Números 7:1. Midrash Rabbah. Ouro, Êxodo 25:3. O mundo não era considerado digno de fazer uso do ouro. Então, por que foi criado? Para o Mishkan. Midrash Rabbah. Eles me farão um santuário, e habitarei no meio deles, Êxodo 25:8. Deus desejou uma morada nos reinos inferiores. Midrash Tanhuma, Naso 16.
É disso que se trata o homem. Este é o propósito de sua criação e da criação de todos os mundos, superiores e inferiores, que seja feita para Deus uma morada nos reinos inferiores. Rabino Sanur Zalman de Liadi. Mas eles me farão um santuário, e habitarei neles. Êxodo 25:8. O versículo não diz e habitarei nele, mas se habitarei neles, dentro de cada um deles. Shaló. Eles me farão um santuário, e habitarei neles. Êxodo 25:8. Era uma vez um rei que tinha uma filha única, e um dos reis veio e se casou com ela. Quando o marido dela quis retornar ao seu país, o pai dela lhe disse: minha filha, cuja mão eu lhe dei, é minha única filha, não posso me separar dela. Nem posso dizer a você, não a leve pois ela é sua esposa. Este único favor, porém, eu lhe peço, onde quer que você vá morar, prepare-me um quarto para que eu possa morar com você, pois não posso deixar minha filha. Da mesma forma, Deus disse a Israel, eu lhe dei a Torá. Não posso me separar dela e também não posso dizer para você não levá-la. Mas isto te peço, onde quer que fores, faze-me uma casa onde eu possa habitar. Midrash Rabbah. Eles farão a arca, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio e a sua altura de 1 côvado e meio. Êxodo 25:10. As medidas da arca estavam todas em frações, indicando que para se tornar um recipiente para a Torá, uma pessoa deve primeiro quebrar o seu ego. Rabino Natan Adler. As medidas da arca estavam todas pela metade, indicando que não importa o quanto se estude a Torá, nunca se domina o seu todo, mais longa que a terra é a sua medida, e mais larga que o mar. Jó 11:9. Pardes Yosef, você cobrirá a arca com ouro puro, por dentro e por fora. Êxodo 25:11. Qualquer estudioso da Torá cujo interior não seja igual ao seu exterior não é um estudioso da Torá. Talmud, Yomá 72b. Os varais estarão nas argolas da arca, eles não serão removidos. Êxodo 25:15. Esta é na verdade uma das 365 proibições da Torá, nunca remover os varais de transporte da arca, mesmo quando o Mishkan está em estado de repouso, como muitas vezes acontecia durante vários meses seguidos. Na verdade, os varais permaneceram na arca durante os mais de 380 anos em que ela permaneceu no Santo dos Santos, no Templo de Jerusalém. Esta lei específica aplica-se apenas à arca, e não a qualquer um dos outros vasos do Mishkan. A arca, que servia como depositária da Torá, era o mais isolado dos vasos do Mishkan, expressando o ideal de que o estudioso da Torá, que serve como uma arca para a Torá, deve afastar-se de todos os empreendimentos mundanos. Ao mesmo tempo, porém, ele deve estar em constante estado de portabilidade, ainda mais do que os outros recipientes. Se houver uma alma sedenta pela palavra de Deus nos confins da terra, o estudioso da Torá deve estar preparado para deixar seu santuário interior para transportar a Torá para aquele lugar. Assim, mesmo quando ele se senta em seu Santo dos Santos, ele deve ter suas varas de transporte inseridas em seus anéis, sempre pronto para se aventurar a qualquer momento, constantemente consciente de suas responsabilidades para com o mundo exterior. O Rebbe de Lubavitcher. Faça 2 querubins de ouro. Êxodo 25:18. Os querubins tinham rostos de crianças. Rashi. Eram representações das imagens vistas por Ezequiel em sua visão da carruagem divina, Narmânides. Os querubins estenderão as asas para o alto e seus rostos olharão um para o outro. Êxodo 25:20. Mas em outro versículo, 2 Crônicas 3:13, diz, eles estavam de frente para as paredes da sala? Quando o povo de Israel cumprisse a vontade de Deus, os querubins se enfrentariam, e quando o povo de Israel não cumpria a vontade de Deus, os querubins ficavam de frente para as paredes da sala. Talmud, Bava Batra 99. Mas faça para ele uma borda de ouro ao redor. Êxodo 25:24. Eram 3 coroas, a do altar, a da arca e a da mesa. O do altar, representando o sacerdócio, Arão mereceu, e ele o recebeu. Aquele da mesa, que representa a riqueza da realeza, Davi mereceu e recebeu. O da arca, representando a Torá, ainda está disponível, e quem quiser levá-lo pode vir buscá-lo. Talmud, Yoma 72b. Pães da proposição porei sobre a mesa sempre diante de mim. Êxodo 25:30. A mesa ficava no tabernáculo, e sobre ela repousava uma bênção do alto,
e dela emanava alimento para o mundo inteiro. Nem por um momento aquela mesa deveria permanecer vazia, pois a bênção não repousa sobre um lugar vazio. Portanto, os pães da proposição tinham sempre que ser renovados nele a cada sábado, para que a bênção do alto pudesse sempre repousar sobre ele, e que o alimento e a bênção, por causa disso, pudessem emanar daquela mesa para todas as mesas do mundo. Assim também deve a mesa de cada homem ter pão quando ele dá graças após as refeições, para que a bênção do alto repouse sobre ela, ela não deve estar vazia. Zohar 2:153b. Você fará uma menorá sua haste, seus galhos, suas taças, seus bulbos e suas flores. Êxodo 25:31. A altura da menorá era de 18 palmos. 3 palmos para a base e a flor sobre ela, 2 palmos de haste sem adornos, 1 palmo para a xícara, bulbo e flor, novamente 2 palmos de haste sem adornos, 1 palmo para um bulbo do qual saem 2 ramos, um de cada lado, estendendo-se e subindo até a mesma altura da menorá, uma largura de mão plana, 1 palmo para um bulbo do qual saem 2 ramos, um de cada lado, estendendo-se e subindo até a mesma altura da menorá, uma largura de mão plana. 1 palmo para um bulbo do qual saem 2 ramos, um de cada lado, estendendo-se e subindo até a mesma altura da menorá, e depois 2 larguras de mão planas. Restavam agora 3 palmos, nos quais havia espaço para 3 xícaras, um bulbo e uma flor, em cada um dos 7 ramos. As xícaras eram como taças alexandrinas, largas na parte superior e afiladas em direção à base, os bulbos, como as maçãs cretenses, e as flores, como as flores em torno dos capitéis das colunas. Veremos, portanto, que havia 22 xícaras, 11 bulbos e 9 flores. De trabalho batido será feita a menorá, Êxodo 25:31. Não deve ser feito de seções, e seus galhos e lâmpadas não devem ser feitos aos poucos e soldados entre si. Em vez disso, deveria originar-se em sua totalidade como uma única peça de ouro, que deveria ser martelada e emendada em forma, e os galhos dobrados em qualquer direção. Rashi. 6 braços se estenderão de seus lados, 3 ramos da menorá de um lado, e 3 ramos da menorá do outro lado, Êxodo 25:32. Rashi, seguindo o significado básico do texto, afirma que os ramos da menorá se estendiam para cima a partir de sua haste principal em linhas retas e diagonais, não curvas, como comumente representado. Esta leitura do texto é apoiada por uma ilustração do próprio punho de Maimônides, que também mostra ramos retos e diagonais. Esboço da menorá pela mão de Maimônides. Do manuscrito de sua Misne Torá. Maimônides refere-se à ilustração como um esboço projetado para mostrar a forma geral e o posicionamento dos componentes da menorá, em vez de uma representação exata. A forma dos ramos, no entanto, é um detalhe maior e não menor. Como filho de Maimônides, Rabino Abraão escreve: os 6 ramos estendiam-se em linhas retas desde a haste da menorá até o topo, como meu pai os desenhou, e não curvados, como outros desenharam. As fontes rabínicas tradicionais incluem uma opinião, a do autor de Maazi Shoshel, de que os ramos da menorá eram curvos. No entanto, é óbvio pelas palavras do Maazi Shoshel que o autor não viu a ilustração de Maimônides. Ele menciona a opinião de Rashi de que os galhos eram retos, mas observando que Maimônides diz apenas que eles se estendiam para cima, ele deduz que Maimônides difere de Rashi. Esta compreensão da opinião de Maimônides indica claramente que o Maazi Shoshel não tinha conhecimento da ilustração que Maimônides esboçou em seu manuscrito original, o próprio texto que ele cita. A prática comum de representar a menorá com ramos curvos deriva do infame Arco de Tito, erguido pelo imperador romano para celebrar a derrota dos judeus e a destruição do templo, no qual uma menorá, com ramos curvos, é mostrada sendo triunfantemente levado para Roma, e que traz a inscrição Judá cativo. Os ramos curvos são apenas uma das muitas imprecisões nesta menorá, que diferem em vários aspectos das especificações da Torá. É muito lamentável que para muitos judeus a imagem da menorá seja representada num arco construído para celebrar a destruição do templo, em vez de ser descrita pela Torá e pelos seus comentários tradicionais. Portanto, peço que sejam feitos todos os esforços para corrigir esse erro, tendo cuidado de sempre desenhar a menorá com ramos diagonais e seguir esse modelo em todas as representações da menorá, como as menorás usadas para acender as luzes de Hanukkah, e assim por diante. O Rebbe de Lubavitch, Likutei Sichot, volume 21.
3 taças decoradas em cada ramo, Êxodo 25:33. Outra característica interessante da ilustração de Maimônides, ver citação anterior, é que as cálices ou xícaras que faziam parte do desenho da menorá são mostradas de cabeça para baixo. Aparentemente, Maimônides era o destinatário de uma tradição, ou estava a par de um midrash hoje desconhecido, de que era assim que as taças eram formadas na menorá. O significado das taças invertidas da menorá pode ser entendido à luz de outra característica invertida do santuário, quando este atingiu a sua forma permanente como templo sagrado em Jerusalém. Quando uma pessoa constrói uma casa, diz o Midrash, ela torna as janelas estreitas por fora e mais largas por dentro, para que a luz de fora ilumine o interior. Mas quando o rei Salomão construiu o templo sagrado, ele fez as janelas estreitas por dentro e largas por fora, conforme Reis 6:4, para que sua luz emanasse para o exterior e iluminasse o mundo. Como o templo sagrado não era um receptor de luz, mas um disseminador de luz, as suas janelas foram viradas do avesso. Da mesma forma, uma taça pode servir como recipiente de bebida ou como dispensador de bebida. Sendo o santuário a fonte de bênção e nutrição para o mundo inteiro, as taças retratadas nele foram mostradas em modo de distribuição e não de recepção. O Rebbe de Lubavitch, Likutei Sichot, volume 21. Cuide para que você faça a menorá e suas partes, conforme o modelo que lhe foi mostrado na montanha, Êxodo 25:40. Moshe teve dificuldade em compreender a construção da menorá, até que Deus lhe mostrou uma menorá de fogo. Rashi. Faça o miscã cobrindo 10 tapeçarias. Faça lençóis de pelo de cabra como tenda cobrindo o miscã, faça os 11 folhas, e você dobrará a 6ª folha, Êxodo 26:1-9. As 10 tapeçarias multicoloridas, em 2 grupos de 5 cada, representam os 10 mandamentos, gravados em 2 tábuas. As 11 folhas de pelo de cabra, costuradas em grupos de 5 e 6, representam os 5 livros de Moisés e as 6 ordens da Misná. A folha dobrada representa o Talmud, que envolve e define a Torá. Os 50 colchetes representam os 50 dias desde o Êxodo até a entrega da Torá. Midrash Agadol. Faça o miscã cobrindo 10 tapeçarias com querubins de obra artísticos farás, Êxodo 26:1. Trabalho artístico significa que as imagens não foram bordadas, mas sim do próprio tecido, e feitas de forma que uma figura aparecesse de um lado e outra figura do outro. Trabalhos bordados eram imagens feitas com bordado e que eram iguais nos 2 lados. Rashi. Você unirá as tapeçarias com os colchetes, para que o miscã seja um, Êxodo 26:6. Visto do interior do santuário, os colchetes dourados embutidos nas tapeçarias pareciam estrelas brilhando no céu. Beraita Melechas a miscã. O que sobrar dos lençóis da tenda, a meia cortina que sobrar, ficará atrás das costas do tabernáculo, Êxodo 26:12. O miscã parecia, portanto, uma senhora passeando pelo mercado com a bainha do vestido arrastando-se atrás dela. Talmud, Shabat 98b. Você fará uma cobertura de peles de tarraxe acima, Êxodo 26:14. O tarraxe era um animal multicolorido, criado especificamente para o tabernáculo e que existia apenas naquela época. O Rabino Oshai ensinou que era um animal com um chifre. Talmud de Jerusalém. Na verdade, tudo que Deus criou, Ele criou exclusivamente para sua glória. Ética dos Pais 6:11. Acontece apenas que, no nosso mundo material, a face exterior de uma coisa muitas vezes desmente o seu propósito intrínseco. Mas havia uma criatura, o tarraxe, que existia apenas no tempo e no lugar em que era necessário para a construção de uma morada para Deus. Assim, o tarraxe expressou a verdadeira natureza de cada criação, que ela existe com o único propósito de servir e revelar a essência divina implícita nela. O Rebbe de Lubavitch. Farás tábuas de madeira de acácia para o tabernáculo, Êxodo 26:15. Segundo o Talmud, o chita era um tipo de cedro. Na tradução árabe da Torá do Rabino Sadi H1 é traduzida como chã, ou acácia. O ensinamento chassídico vê a palavra chitim como relacionada à palavra shetut, loucura, uma alusão ao fato de que a função do miscã era transformar a loucura do materialismo em loucura da santidade, compromisso com Deus que transcende a lógica e normalidade de como as coisas são. Farás tábuas de madeira de acácia para o tabernáculo, Êxodo 26:15. Por que de madeira chitim?
Deus deu um exemplo para todos os tempos, que quando um homem está prestes a construir sua casa a partir de uma árvore frutífera, ele deve ser lembrado, se, quando o Rei Supremo dos Reis ordenou que o santuário fosse erguido, ele instruiu a use apenas árvores que não dão frutos, embora todas as coisas pertençam a ele, quanto mais deveria ser assim no seu caso. Midrash Rabbah, farás tábuas de madeira de acácia para o tabernáculo, Êxodo 26:15. Como os filhos de Israel conseguiram madeira no deserto? Rabino Tanchuma explicou, nosso pai Jacó previu com seu Espírito Santo que Israel estava destinado a construir um santuário no deserto, então ele trouxe cedros para o Egito e os plantou lá, e instruiu seus filhos a levá-los junto quando deixassem o Egito. Rashi. Durante todos os anos que os filhos de Israel estiveram no Egito, os cedros de Jacó serviram como um elo para o seu passado e uma promessa para o seu futuro. Esta não é a sua casa, disseram as árvores em crescimento. Você, como nós, vem de um lugar mais elevado e sagrado. E em breve vocês deixarão esta terra depravada, para serem reivindicados por Deus como seu povo. Você então nos arrancará desta terra estrangeira e nos levará triunfantemente ao Sinai, onde construirá de nós uma morada para a presença divina em seu meio. O Rebbe de Lubavitch. A barra do meio no meio das tábuas alcançará de ponta a ponta, Êxodo 26:28. Ficou ali por um milagre. Era uma única barra de 72 curvados de comprimento que atravessava as 3 paredes. A curvatura necessária entre os ângulos das paredes foi feita milagrosamente por si só. Talmud Rashi, Shabbat 98b. Você deve colocar a menorá oposta à mesa no lado sul do tabernáculo, e porás a mesa no lado norte, Êxodo 26:35. Disse Rabi Yitzhak, aquele que deseja tornar-se sábio deve voltar-se para o sul quando ora, e aquele que deseja tornar-se rico deve voltar-se para o norte. Seu sinal para isso é, a mesa estava ao norte e a menorá ao sul. Disse o rabino Joshua ben Levi, deve-se sempre voltar-se para o sul, porque através da obtenção de sabedoria obter-se-á riqueza. Talmud, Bava Batra 25b. Você fará um altar e você o cobrirá com cobre, Êxodo 27:1-2. Por que cobre? Assim como o cobre mancha e depois pode ser limpo, o povo de Israel, embora peque, se arrepende e é perdoado. Midrash Agadol. Todas as estacas do Miscan, e todas as estacas do recinto, serão de cobre, Êxodo 27:19. Estas estacas serviam para segurar as coberturas do Miscan e as paredes do recinto, para que não se levantassem com o vento. Não tenho certeza se eram estacas fincadas no chão ou se eram apenas pesos amarrados e pendurados nos tecidos para mantê-los no chão. Rashi. O significado mais profundo da incerteza de Rashi é o seguinte: se as estacas fossem cravadas no solo, então o chão de terra do Miscan formaria parte integrante da sua estrutura. Se, no entanto, as estacas apenas pesassem nas bordas das coberturas, então a relação do Miscan com o seu chão era mais superficial, e a sua santidade não permeava o seu chão na mesma extensão que o fazia com as outras partes. O Miscan santificou e elevou uma ampla gama de materiais físicos, incluindo substâncias superiores de origem vegetal e animal, bem como minerais inanimados. Mas os minerais utilizados na sua construção eram dos mais preciosos: ouro, prata e cobre. A menos que o piso de terra do Miscan fosse parte integrante do edifício, os elementos mais humildes do mundo físico teriam que aguardar a construção do templo sagrado em Jerusalém, feito principalmente de argamassa e pedra, para se tornarem parte da morada divina. Na terra. Os mestres chassídicos.